Hoje é noite de lua cheia. Que linda que ela está. Sabem que a lua está a uma distância aproximada de 384 mil quilómetros da Terra? Como é possível calcular essa distância? Neste vídeo eu vou-vos dar a resposta a esta pergunta. Chamo Helena Braz, sou professora de Matemática do Ensino Superior e se ficaram interessados no assunto, assistam ao vídeo. Espero que gostem, que comentem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos a isso? A Lua, o satélite natural da Terra, encontra-se a uma distância média de 384.403 km. E dizemos distância média porque, como podemos ver na figura, a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo da trajetória elíptica que a Lua faz em torno da Terra, apresentando o seu valor máximo no apogeu, no valor de 405.350 km, e o seu valor mínimo no perigeu, que é de 363.400 km. Fazendo a média das várias medições ao longo de uma volta da Lua em torno da Terra, que demora aproximadamente 27,3 dias, conseguimos obter o valor indicado há pouco. Ora bem, estas medições vão sendo repetidas ao longo do tempo por cientistas e eles, como curiosidade, digo-vos que chegaram à conclusão de que a Lua está-se a afastar da Terra a uma média de 3 cm por ano. Estas distâncias são obtidas com elevada precisão devido a um evento que ocorreu no dia 20 de julho de 1969, portanto fez ontem 51 anos. Sabem qual é esse evento? Daqui a pouco vamos falar sobre o assunto. E antes do ano de 1969, já se faziam medições da distância da Lua até à Terra? Claro que sim, e muito tempo antes. No ano 2 a.C., o astrólogo e matemático grego Hiparco, nascido por volta do ano 180 a.C., na cidade de Niceia, que era a capital do maior estado bizantino grego. Niceia, atualmente, uma curiosidade, chama-se Iznik, está localizada na Turquia, espero ter dito bem o nome. Ora bem, este astrólogo Hiparco, através de observação e alguma trigonometria elementar, trigonometria simples, e aproveitando um eclipse solar, conseguiu estimar o valor da distância da Lua à Terra como sendo 410.403 km, consistindo um erro de 3,8% relativamente ao que sabíamos hoje. É impressionante, não é? Neste vídeo vou-vos mostrar o cálculo da distância entre a Lua e a Terra usando paralaxe. Portanto, antes disso, vamos ver então o que é que significa o conceito de paralaxe. Como estão a ver aqui no vídeo que está a decorrer ao meu lado, quando nós fazíamos uma viagem de carro, o que é que acontece? Os objetos que estão mais próximos de nós parece que andam a uma maior velocidade do que os objetos que se encontram mais atrás, neste caso as árvores. As árvores estão mais próximas do observador, parece que se deslocam a uma velocidade superior às árvores que se encontram lá no fundo. Ora bem, isto é uma velocidade, ou é um deslocamento aparente, porque quem se desloca, quem se move, é o observador e não são as árvores. Ora bem, a paralaxe tem a ver com então o deslocamento aparente de um determinado objeto relativamente a objetos localizados mais atrás e como resultado de uma mudança de posição do observador. Estas duas fotos foram retiradas durante aquela viagem que eu vos mostrei há bocadinho e reparem, numa foto o sinal de trânsito parece que está à esquerda da árvore que se localiza lá mais atrás e na outra foto o sinal de trânsito parece que está à direita da mesma árvore, ou seja, há aqui o tal deslocamento, neste caso angular aparente, relativamente ao fundo, aos objetos que estão mais fundo e também, como eu já disse, em consequência do deslocamento do observador. E vamos então calcular a distância da Lua à Terra através de paralaxe. Como podem ver aqui na imagem,
nesta figura, neste desenho, nós temos aqui a Terra, temos a Lua e temos ali a formação de um triângulo. Essa base do triângulo, o que é que significa? Significa a distância entre os dois observadores da Terra. Portanto, temos o observador que está colocado ao lado esquerdo, o observador que está colocado ao lado direito, olha para a Terra e, aproveitando o conceito de paralaxe, portanto, os observadores veem a Lua numa posição diferente relativamente às estrelas que estarão atrás da Lua. Esta paralaxe que vamos usar é a paralaxe geocêntrica. Porquê? Porque a base deste triângulo é o diâmetro da Terra, que é conhecido, e temos então o ângulo de paralaxe lunar. O ângulo de paralaxe lunar é aquele ângulo φ que se forma, que corresponde então àquele deslocamento angular aparente da Lua se observarmos nestes dois pontos diferentes. Os cientistas já conseguiram calcular o valor desse ângulo através de, ou em consequência de calcularem o ângulo θ. Este ângulo θ é o ângulo em que a Lua se localiza relativamente ao observador que está na Terra. Usa-se um aparelho de medição que é o teodolito que calcula esse ângulo, portanto calcula-se este ângulo. Vamos considerar que a Lua está exatamente orientada relativamente ao centro da Terra, ou seja, o ângulo do outro lado também é o ângulo θ, e portanto conhecendo estes dois ângulos e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, conseguimos calcular o ângulo de paralaxe da Lua, que os cientistas chegaram ao valor de 1 grau e 54 minutos. Passando este valor para radianos e considerando um triângulo retângulo nesta figura ainda, em que o ângulo reto está localizado no centro da Terra, consideramos metade do ângulo de paralaxe e podemos considerar, portanto, que temos um triângulo retângulo em que a medida D, esta quantidade D que está na figura, é precisamente a medida que nós queremos encontrar, que é a distância da Lua à Terra. Ora bem, nesse triângulo retângulo, o que é que nós conhecemos? Conhecemos o ângulo, paralaxe, conhecemos o raio da Terra, que é um valor conhecido, e queremos saber o valor D, ou seja, temos um triângulo retângulo e conhecemos o ângulo, conhecemos o cateto oposto e queremos saber o cateto adjacente. Ora bem, a função trigonométrica que nos relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente é precisamente a tangente. Portanto, fazendo estes cálculos e usando a medida do raio da Terra, estão aqui os cálculos feitos, chegamos a um valor aproximado da distância da Lua à Terra. Então, o evento que ocorreu em 20 de julho de 1969 foi a missão Apollo 11, que constituiu um voo espacial tripulado por astronautas e que fez com que Neil Armstrong fosse o primeiro homem a pisar a Lua. Então, mas o que é que isso contribuiu para as medições da distância entre a Lua e a Terra? Nessa missão foi colocado na Lua um espelho refletor. E o que é que se faz atualmente? Lança-se da Terra um raio laser até ao espelho refletor, essa luz chega ao espelho, é refletida novamente para a Terra. Se nós calcularmos o tempo que demora o raio laser a chegar ao espelho e a voltar até a Terra, e sabendo a velocidade da luz, facilmente conseguimos calcular a distância da Lua à Terra de uma maneira muitíssimo exata. E é tudo, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.